Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Voz Equestre. É um novo podcast da VetNew, a empresa líder em saúde equina. Esse espaço foi criado como ponto de partida para conversas que informam, inspiram e aproximam pessoas que amam o universo do cavalo. E já aproveito para te convidar a seguir @Voz Equestre no Instagram, bem como no canal do YouTube oficial da VetNew Equinos. Estamos também em todas as plataformas de áudio. Hoje um assunto que cala alto ao meu coração, a podologia equina. No foot, no horse, sem cascos, sem cavalos. E trazendo dois baluartes dessa seara. Luiz Gustavo Tenório, nosso mestre aqui veterinário pela Universidade Federal Fluminense em 96, consultor técnico da Mustad desde 2000, ferrador responsável pelos Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro 2016, fundador e gestor do portal Os Cascos em 2019 e fez o seu mestrado em 22 na Universidade de Vassouras, no RJ. É isso, meu irmão. Obrigado, meu amigo. Obrigado pelo convite. É isso aí. Estamos aí. Você é do Rio, mas tem o calor da Bahia? Que história é essa? uma pitada de Minas e também Pernambuco? Tem uma miscigenação, né? Como todo brasileiro. Mas eu nasci no Rio de Janeiro. Minha mãe é mineira, meu pai é pernambucano. E eu sempre, desde que eu me formei, eu sempre viajei muito a trabalho, né? E fui para o Nordeste e a Bahia me recebeu de braços abertos. E aí eu falei, cara, não aguento mais o Rio de Janeiro, vamos embora. Acabaram os Jogos Olímpicos, eu no ano seguinte me mudei para Bahia e tô lá até hoje, não saio de lá mais não. É bom demais. Muito bom. Bom mercado. E vai fazer um contraponto aqui conosco, Cauê Paz. Cauê é veterinário pela Universidade Federal de Pelotas, mestrado e doutorado pela UFMG, fundador da Escola de Podologia Equina, possui experiência na área clínica e cirurgia de grandes animais, com ênfase em podologia, e atualmente é professor do curso de Medicina Veterinária da PUC Minas. É isso, seja bem-vindo ao Voz Equestre. É isso mesmo, Marcelo. Obrigado, te agradecer aqui é uma honra estar aqui, te agradecer essa recepção, agradecer a VetNew pela coragem de fazer esse evento e não deixar de agradecer também ao Dr. Fred, né? E a doutora Daniela, que foram muito gentis em organizar a nossa vinda e nossa recepção aqui. Coisa boa. Ó, e vocês vêm aqui, vocês recebem o meu novo livro. Cara, que legal. E também, Obrigado, claro, nosso brinde da VetNew. Opa! Valeu. Espero que vocês gostem também. Já começou nos alegrando. Coisa boa. Bom, deixar de ladinho aqui. Tenório, vamos lá. Conta um pouquinho da sua história. Você falou dessa sua origem, que é uma miscigenação brasileira. E aí? E na família não tinha nenhum veterinário. Depois de mim vieram outros veterinários. Meu pai é geólogo, né? Minha mãe era uma pessoa do lar, né? E infelizmente já falecida há muitos anos, faleceu muito nova, mas enfim. E eu sempre fui apaixonado por animais. Eu sempre, desde menino, dizia, eu quero ser médico de bicho. Porque a gente viajava muito pro interior e tal, e hotel fazenda, aquela coisa toda. No Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, né? E a família do meu pai é de Pernambuco, a gente volta e meia, aproveitava umas férias e ia ao encontro deles. Então eu sempre curti muito essa vida, não tinha outro estímulo, era vontade minha mesmo, né? E dentre ser médico de bicho, o cavalo sempre foi a minha fascinação. E eu fiz vestibular, joguei todas as minhas fichas na mesa para passar em medicina veterinária. E passei, e aí não larguei mais. Já no início da faculdade eu consegui um estágio dentro da Sociedade Hípica Brasileira no Rio de Janeiro e fui mordido pela mosca do ferrajamento, da podologia naquele momento, e daí para lá eu não fiz outra coisa a não ser isso, né, nesse tempo todo. Muito bom. E aí, Cauê, qual que é a sua história? Conta pra gente. Marcelo, essa pergunta é difícil até eu até me emociono para responder. Também não tenho, meu pai é militar, né? A minha mãe é do interior, mas meu pai sempre foi da cidade, né? A minha conexão com cavalos na minha vida de início foi, meu pai é de infantaria, né? O Tenório foi militar também. Sim, né? Fui militar. Mas o meu pai foi
QAO, né? Que é aqueles praças Quadro complementar de oficiais. que viram oficiais depois de um tempo. E aí ele serviu num quartel em Jaguarão, eu sou gaúcho, né? 12 RCME, que é um quartel que é fronteira com... Eu conheci a região. Com o Uruguai, né? Você atravessa uma ponte e está no Uruguai. E eu lembro até hoje, eu deveria ter uns 6, 7 anos de idade, nós chegamos lá de mudança, meu pai falou, tá tendo uma prova de hipismo no Círculo Militar. E aí nós fomos lá olhar essa prova, e depois da prova, aí eu não sei se ele foi acompanhar alguma pessoa que estava montando lá, provavelmente o coronel foi se apresentar para ele que estava chegando, e aí eu tenho até hoje essa memória de ver os cavalos depois ali da pista. Então eu sempre fui apaixonado por cavalos no pós da pista, aquele ambiente ali do pós da pista. Então isso sempre me fascinou muito, né? E resumidamente, por que essa adoração por podologia, né? Eu tive um cavalo depois, e esse cavalo teve uma fratura de cartilagem solar. E esse cavalo mancou muito, né? Nisso eu levei ele para a universidade. Quem tratou dele na época foi o professor Nogueira, que hoje é presidente da Bravec, né? E então, assim, a recuperação desse cavalo, eu lembro que foram 2 anos, 2, 3 anos recuperando esse cavalo. Tinha opção de fazer cirurgia, a gente optou por não fazer. E aí, nisso, eu entrei na podologia, né? Muito bom. Agora, a base do cavalo, quem ama, quem conhece, a gente sabe que no mundo árabe, quando os sheiks vão escolher, principalmente o seu raçador, o seu novo garanhão, eles ficam atrás de um véu. E esse véu é alçado lentamente para ver primeiro os aprumos e, claro, começa pela cascaria. Uma vez que o cavalo pode ser maravilhoso, uma vez que não aprova ali, ele nem vê o resto do cavalo. Quando que surgiu o seu fascínio pelo casco? Eu sempre fui muito curioso, sou até hoje. E aí eu estou fazendo estágio recém-egresso na faculdade, aluno cru, né, aquele universo todo, eu estou dentro da sociedade hípica brasileira, né, teoricamente, assim como a sociedade hípica paulista, enfim, estou na meca do negócio. E eu estou vendo aquelas coisas, e aí eu vi um cara trabalhando diferente. Esse cara é um americano, Kenny Norton, já esteve no Brasil, enfim, uma pessoa, meu amigo pessoal, trabalhei 8 anos com ele. E aí eu estou olhando ele trabalhando diferente e todos os outros ferradores do clube falando mal dele. Porque assim, assado, não sei o que e tal. E aí me chamou a atenção um detalhe. Os cavalos da clínica que nós atendíamos, que ele atendia, começaram a parar de serem visitados por nós ou terem problemas de claudicação e tal. Falei, peraí, cara, tem uma coisa errada. Aí o dos outros ferradores, aquela constância normal. Aí na faculdade ninguém falava de casco. O segundo capítulo do livro de anatomia falava sobre biomecânica e ninguém falava sobre aquilo. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada. E um grande amigo meu, que na época era o veterinário no qual eu fazia estágio, o Mauro Reis, dizia para mim sempre, cara, casco é um negócio interessante, é muito legal. E aquilo, eu vendo um cara trabalhando, vendo a diminuição, falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. E aí eu comecei a estudar, cheguei pro Kenny, falei, Kenny, vem cá, posso carregar a sua maleta aí? Pode. Aí, meu amigo, daquele dia em diante, não parei mais. E o Kenny é uma grande figura, sim, veio para cá montar, um grande cavaleiro de apartação também. Um treinador, um cavaleiro, um conhecedor muito grande. Né? Maravilhoso no ferrajamento. Cauê, em grosso modo, o que é o casco do cavalo? Do que ele é constituído? Fala um pouquinho para os amigos entenderem mais. Marcelo, o casco é uma continuidade da pele, né? Inclusive eu uso essa técnica aí para, às vezes, alguns clientes, para convencer ele que ele tem que ter paciência com os cuidados com o casco. Você já teve alguém aí, familiar, que teve algum problema de pele, câncer de pele, alguma coisa nesse sentido? Tive, pois é. E o tratamento foi rápido? Não, demorou e tal, a cicatrização é lenta. Então o casco é a mesma coisa. O casco é uma continuidade da pele do cavalo, que tem uma função importantíssima, né? Um cavalo de 500 quilos fazendo salto, quando ele toca no chão, ele recebe ao redor de 1.000 quilos ou mais naquela unidade ali, num casco, numa estrutura. Então isso é algo sensacional, né? Fora que cada casco do cavalo consome mais glicose do que o cérebro do cavalo. Você quer uma perfeição da natureza maior que essa? É diferente. É uma estrutura de uma complexidade e ao mesmo tempo de uma simplicidade, porque você vê o trabalho de um ferrador. Todo mundo olha, pô, isso parece ser fácil. É como cortar uma unha, né? Afinal de contas é uma continuidade, enfim. É como cortar uma unha. Só que quando você não corta aquela unha direito, você sente dor. Imagina você
no seu pé, cortou mal cortado e usa uma bota apertada. Estragou a sua semana até aquilo ali ficar bom. No cavalo não é diferente, só que ainda tem um detalhe. O cavalo não tira a ferradura ou essa bota no final do dia, quando ele chega em casa. O cavalo dorme de pé. O cavalo precisa dos seus cascos para sobreviver, não só para se alimentar, mas também como defesa. Então, é muito simples você ver um casco, ver um ferrador trabalhando. Mas se aquele profissional não tem a noção da responsabilidade que ele tem no observar o casco, no cortar o suficiente, não colocar a ferradura de maneira adequada e a ferradura adequada, é ladeira abaixo. É triste de ver, mas ele é simples e extremamente complexo. Esse é o casco do cavalo. Na natureza, como que se dá o desgaste do casco? Ele acontece de uma maneira natural, né? Um desgaste natural através do equilíbrio do tanto que cresce e o tanto que ele desgasta, né? Mas no momento que a gente traz ele para uma vida doméstica, a gente retira isso de maneira natural, como você está falando, né? Então eu preciso ter alguém intercedendo para fazer isso, que aí é onde entra o ferrador, né? E tem um detalhe importante nisso, cavalo não é um animal que fica parado. Ele é um animal errante. Ele é nômade, o seu grupo vai andar. Então, aonde tem comida e água, eu vou atrás. Só que nesse trajeto eu tenho terrenos irregulares, mais abrasivos, menos abrasivos, e você vai ter desgaste desse casco em determinadas épocas do ano maiores e outras menores. E aí a gente tem a influência climática. Quanto maior calor e umidade, maior a necessidade de crescimento. Aí você entra num tempo onde a umidade diminui e a temperatura cai, esse casco desenvolve menos. Então, essas nuances a gente precisa ter, porque é muito comum acontecer, o ferrador vai trabalhar com intervalos de 30 dias, 4 semanas, o ano inteiro. E aí chega no momento que o casco cresce menos, ele não está tentando para isso. Ele está tirando a mesma quantidade de material, que teoricamente esse casco vai crescer 1 centímetro mês. E numa dessa ele começa a tirar mais material, o rendimento do cavalo diminui, às vezes ele vai mancar, enfim. Então são detalhes que compõem essa complexidade toda. Então na natureza tem problema? Tem, mas o problema é causado pelo deslocamento, diferença de terreno, variação da alimentação nessa necessidade de comida, entendeu? E influência do clima. E a gente não é diferente. O problema é que a gente tirou ele desse desgaste natural, trouxemos ele para a cocheira e vai ter o desgaste menor e a gente tem que ter o controle disso. O Tenório falou em periodicidade, 30 dias, 40 dias. E aí, como que você observa isso? Ô Marcelo, isso a gente precisa respeitar a fisiologia do cavalo, né? Só para aproveitar a sua pergunta anterior também, eu lembrei que agora em 2018 a gente fez um experimento lá em Marajó, na ilha de Marajó, com uns cavalos da raça chamada Marajoara. Então nós fomos lá, para poder entrar lá, nós fomos na época que as águas baixaram um pouco, né? Mas esses cavalos, eles ficam 6 meses dentro da água em vida livre. Talvez no mundo seja... ali o Pantanal só. Mas o Marajó Pantanal, mais até do que o Pantanal. Mais tempo, né? E interessante que eu faço fazer um gancho no que o Tenório comentou, que nessa época que a gente foi lá, esses cascos estavam absolutamente rachando, trincando. Por quê? Porque eles estavam fazendo uma quebra natural do momento do entre-safra ali do período de águas, né? Mas só para complementar o que o Tenório falou, né? Agora, em relação à periodicidade, eu acho que vai muito do que o cavalo faz, do qual que é porque o cavalo a gente precisa tratar de maneira individual. Quanto mais individual conseguir tratá-lo, melhor, né? Tem gente que adapta melhor no ar-condicionado mais frio, tem gente que adapta no ar-condicionado mais quente. Então eu preciso conhecer o cavalo, né? Se eu tenho grandes tropas, eu preciso estabelecer uma média e jogar todo mundo para dentro da média, né? Mas a periodicidade varia. Se você tem um cavalo que tem um quarto de milha, que tem um desgaste maior, um casco mais frágil, esse cavalo você vai ter que trazer ele dentro de 30, 35 dias. Eu concordo plenamente. Aí vou fazer um parênteses aí. O ferrador de cavalos, o casco é uma coisa que tem que ser tratada em animais de alta performance, em animais de esporte, qualquer modalidade, de uma maneira tão séria quanto o próprio treinamento desse indivíduo. Porque o calendário de prova, o calendário de preparação influi diretamente no calendário desse intervalo do ferrajamento.
Porque se eu tenho competições, mas aí o ferrajamento vai cair dentro da competição. Eu tenho que entender se esse casco suporta aquela prova para eu mexer nele depois, ou eu obrigatoriamente, naquele indivíduo, eu tenho que trabalhar antes. Então isso foi uma das conversas que nós tivemos com os ferradores internacionais durante os Jogos Olímpicos, e uma das coisas que todos os ferradores ali de diversas delegações falavam a respeito. É muito preocupante e muito difícil para nós, ferradores, conseguirmos adaptar a nossa agenda a essa necessidade. Mas se é a minha atividade, eu tenho que me virar para fazer isso. Então, o calendário do cavalo de esporte, do atleta, ele precisa ser tratado com muito mais, uma lupa muito maior, porque isso muda o rendimento do indivíduo e aí a gente, sem dúvida, pode ter problema ali na frente. Antes da gente avançar para esse lado do esporte, que é muito bacana, de forma didática, explica, por gentileza, o que tem no casco do cavalo, a constituição dele. Com quantas horas? Peraí, você quer que eu fale isso em 30 segundos? 24 horas. Eu vou morrer e nascer de novo e não dá pra gente falar, mas basicamente, sendo objetivo e simples, o casco ele tem uma consistência e um funcionamento muito parecido com a nossa unha. Sendo que nós somos bípedes e temos a unha, que é uma extensão da pele, protegendo o osso que está aqui dentro. O cavalo é um quadrúpede e o estojo córneo ele é composto de queratina e de uma série de outros minerais, microminerais principalmente. Ele tem uma função de escudo, tá? Então ele protege toda a estrutura sensível e principalmente o osso da terceira falange, que é o último osso do esqueleto do cavalo, tá? Ou o primeiro osso, enfim, ele é o primeiro a ser formado nesse indivíduo. Ele, quando potro, antes de nascer, esse osso já está pronto. Então esse animal consegue ficar de pé porque ele tem uma estrutura óssea que vai sustentar e tem o estojo córneo que protege ele. Então, basicamente, a gente pode dizer que o casco é um escudo de proteção e formado basicamente de queratina e minerais. E muita água. No food, no horse, ou seja, desde o potrinho tem que ter esse cuidado. É importante também, para quem não tem essa fisiologia na cabeça que a gente, veterinário, tem, é o pessoal entender que o casco ele é higroscópico. O que é uma estrutura higroscópica? Ela troca umidade, troca água de uma maneira grosseira, com o meio ambiente, né? Então eu gosto muito de andar na estrada, às vezes eu compro aquelas pomadas sebo de carneiro, passar no pé. O pé vai dando aquela enrugada, passa o sebo de carneiro, aquilo é como tirar com a mão, assim, aquela casca grossa do pé, né? Por que o nosso pé tem casca? Vai fazendo... Porque nosso pé, às vezes, a gente não toma água suficiente, muita umidade dentro da meia e carga em cima, peso em cima, né? Então, o casco do cavalo, ainda mais nessa época agora de transição aí climática que a gente tá tendo, eu preciso hidratar essa unha. Preciso hidratar essa pele. Nós nem estamos falando aqui de nutrição, manejo, que senão não termina o dia. Mas assim, minimamente eu preciso hidratar essa unha. Por quê? Porque ela é composta por uma quantidade, o casco é composto por uma quantidade tremenda de água. E se ele fica desidratado, ele resseca. Se ele resseca, ele não tem elasticidade que ele devia. E aí os outros problemas que vão sobrecarregando o cavalo como um todo vão vindo. Um gancho muito importante nisso é o seguinte: a composição do casco do cavalo em água, em torno de 60% a 70% da sua composição é água. E essa água, com tudo que o Cauê falou, ela serve também para ajudar a dissipar o impacto gerado em cada movimento. Tem um outro ponto. 5% de desidratação no corpo do cavalo, e a gente não percebe 5%, é onde você começa a ter lesões musculares e lesões ligamentares e tendíneas. Ou seja, se eu tenho um ambiente ruim, água ruim, cama ruim, ou seja, o animal não está sendo alimentado, hidratado corretamente, a qualidade do casco diminui. O rendimento cai, propenso a mais patologias, lesões quaisquer, que você começa no casco, mas vai acontecer num tendão. O cara não está vendo o casco, mas vai ver o tendão. Então, o casco é um grande sinalizador além disso tudo. Então a gente precisa olhá-lo com um pouco mais de atenção, porque dele a gente consegue ler o restante. Extraindo o vasto conhecimento de vocês, não vou amolecer não, vou apertar aqui. Vamos falar de um tema que é super fácil. Laminite. Posso ir embora? Bom, é uma doença, é a segunda doença que mais dá prejuízos financeiros e emocionais no mundo todo.
né? Sabemos muito pouco, sabemos muito em relação aos anos 80, 90, mas, ou antes disso, mas ainda sabemos muito pouco, né? E a doença da moda, né? Sobretudo em função que ela está relacionada a problemas metabólicos, como a obesidade, por exemplo. Então, os casos de lamite têm aumentado muito, muito, muito expressivamente, o que nos entristece, né? A gente tem um colega, por exemplo, no Rio Grande do Sul, eu nunca peguei lamite em ponto, recente, há uns 6 meses eu peguei num ponto de 4 meses, né? Mas isso para mim era um negócio eu peguei num assim. de 45 dias. Pois é, então o Tenório também tá sabendo, o Carlão Não é tem pego assim, mensalmente. Ele com mais frequência. Com um mês, verdade, potro com um mês. E isso tem um pouco a ver com o trabalho, inclusive, que o professor Nogueira fez lá com os crioulos, ele que liderou algum aluno, não sei quem especificamente, mas que mostrou que os potros crioulos, filho das éguas obesas, eles já nascem inflamados. Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de epigenética, que eu não sei nem falar sobre esse assunto. Mas é como se fosse uma adaptação ao novo mundo. Os cavalos que vieram da Espanha, né, e Portugal, né, que aqui fome passaram, que aqui se selecionaram, hoje eles estão passando para os filhos assim, não, fica tranquilo que o mundo agora é sobra de comida, você fica tranquilo. E aí... talvez seja isso que eu posso falar de lamite para você, assim... Fala, Tenório, não vai embora não vai embora não. Rapaz, 2021 ou 22, se não me engano, a Universidade de Liverpool, na Inglaterra, publicou um trabalho extremamente interessante, um trabalho longo, mas a publicação foi nessa época, em que ele diz que todos os cavalos no mundo, independente de serem selvagens ou domesticados, já sofreram ou vão sofrer um episódio de laminite em algum momento da sua vida. Ou seja, aí eu vou compactuar com o nosso querido amigo e mestre professor Falheiros, ouso a dizer que laminite pode ser até considerado, isso é um pequeno devaneio, como um problema autoimune. Porque a resposta do cavalo a uma viagem, um estresse qualquer, uma febre qualquer, isso vai lá no casco e a gente vai ter um grande problema, que pode ser muito grave, levando ao óbito, pode ser menos grave, deixando o animal claudicante, mas tendo ainda alguma qualidade de vida, ou aquela coisa que você nem percebeu. O que nós vemos no mundo hoje, nos últimos 15, 20 anos talvez, eu acredito que seja mais ou menos isso, com esse advento muito grande de muitas rações, muita comida, muito erro do ser humano na nutrição, e nós no Brasil temos um problema no sul, porque o nosso terreno é muito rico, ou seja, o pasto natural é riquíssimo, a gente tem provocado o problema metabólico. A gente tem provocado o animal a engordar demais e achar que animal bonito é animal gordo, obeso, com gordura, e isso... No ser humano, a gente sabe muito bem qual é o problema, nós estamos provocando isso no cavalo. Não é mérito brasileiro, ou melhor, demérito brasileiro, isso é um demérito mundial. Então, hoje, as pesquisas em cima da laminite estão sendo voltadas basicamente para pesquisa nutricional, metabólica, para a gente poder ter uma diminuição do aparecimento desses casos. Porque era muito comum, até 15, 20 anos atrás, laminite pós-cólica, laminite pós-pneumonia, um estresse muito grande numa viagem, era o que a gente pegava. Hoje, as laminites são subclínicas, todas elas ligadas a esse processo inflamatório, que na maioria das vezes, na minha opinião, 100% das vezes é provocado por nós. Erro de conduta alimentar nesses indivíduos. O mais legal sobre a laminite é que é muito fácil prevenir. O mais interessante de tudo que a gente aprendeu, uma das motivações também de eu me dedicar à podologia é o interesse pela laminite, né? E assim, a conclusão, eu sou bem mais novo que o Tenório, não que ele seja tão velho, né? Mas bem mais experiente que eu, né? Nós estamos no trecho faz tempo. Pode ser que ele concorde comigo, mas o que eu olhando para trás hoje, o que eu vejo? É muito simples e me atrevo a dizer que barato prevenir. Sem dúvida. Essa é a maior conclusão. Qual é a prevenção? É manejo. É fazer o que você pegar qualquer fazendeiro dos anos 50 aí sabe fazer. Tratar o cavalo como um cavalo e não como um ser humano. Pode chamar o cavalo de Luluzinho, de meu benzinho. Usa o apelido que você quiser carinhoso a ele, mas trate o cavalo como cavalo. Exato.
Acabou. Exato. É isso. E a gente hoje não faz mais isso. Numa conversa, uma vez, numa das muitas conversas com a Luiz Marins, ele percebeu um movimento no mercado que era o seguinte: grandes criadores de cavalo estavam diminuindo gradativamente. Custo, desinteresse, uma série de coisas. Só que o mesmo, aliás, numa vertente maior, o número de criadores diminuindo, mas o número de proprietários aumentando numa velocidade maior. Ou seja, o cavalo começou a ser o pet. Eu vou alugar numa cidade do interior, vou lá no final de semana, beleza. Mas eu quero chegar lá e ver o meu cavalo pronto, bonito, cheiroso, faço a minha cavalgada, volto, tiro foto e tá tudo bem. Algum problema nisso? Não, nenhum. Só que ele é um cavalo. Ele tem necessidades específicas. Aí o cara não monta no cavalo a semana inteira. Comida. Final de semana faz uma cavalgada de 30 quilômetros. Você não quer ter um problema? Eu não faço esporte nenhum. Aí eu resolvo, no final de semana, fazer jogar uma um maratona. baba. Uma maratona, jogar um futebol com os amigos, aquela coisa toda. No dia eu tô lindo, tô bonito. Na segunda-feira, eu não abro o olho. Tá tudo doendo. Eu tô todo cheio de ácido lático, dor pra tudo quanto é lado. Isso se ficar por aí, porque eu posso ter uma lesão grave e no cavalo não é diferente. Entendeu? Vamos falar de outro tema bem moleza para vocês também. Doença da linha branca. Todos os problemas... o Tenório comentou um negócio também para mim que é chave. Vamos lá. O casco, ele tá falando com você outros problemas, né? Então, se você está tendo uma laminite... E literalmente, porque ele lateja também, a gente vê isso. A temperatura também. Tudo. E eu até brinco, às vezes o pessoal fica meio assustado. Eu falo assim, você já viu uma pessoa na UTI, pessoa idosa na UTI? Né? Porque é uma cena péssima, né? Mas ou um idoso, sem ser na UTI, bem idoso aí, 85, 80, 90 anos. Olha a unha dessa pessoa. Como é que essa unha dessa pessoa é? É toda craquelada, toda desnivelada. Ou seja, está mostrando que a saúde dela, geral, que também é um outro padrão de metabolismo, né? E o cavalo é a mesma coisa. Então, doença na linha branca é um exemplo de que tem alguma coisa errada ali, que aquele cavalo não adaptou àquela condição. O cavalo tem um problema sério, na minha opinião, que é o seguinte: ele adapta a qualquer coisa. Ele é o mestre de adaptação, é impressionante. E comparando os outros animais, principalmente os animais domésticos, a gente tem um convívio, nenhum deles nem chega perto da capacidade adaptativa que o cavalo tem. É impressionante. Então o cavalo adapta. Os que não adaptam, né, dentro daquele manejo ali que tem algum déficit, ele começa a manifestar problemas como a doença da linha branca, por exemplo, que tem uma falta de higiene naquele lugar. Você pode olhar, tem um peão, um colaborador lá que houve alguma coisa na agenda, tirou férias, sobrecarregou o outro, né? Ou no manga larga, que é bastante comum. O coitado do cara é treinador, administrador, gerente, ferrador nas horas vagas, ferrador, motorista do caminhão. Cara, não tem como você cobrar na desse vaquejada cara. Também é assim, né? Não tem. O cara faz o melhor do que ele pode, então ele não vai caprichar aquela higiene, né? Uma vez teve um curso lá no Rio, lá na Horse Center, acho que o Tenório tava, inclusive. Veio 5 cavalos de salto. Cara, tinha um cara que dormia na frente. Eu nunca vi isso, só o salto tem isso. Só o salto faz isso. Esse cuidado. E na Olimpíada, mais um exemplo de Olimpíada, é um conjunto cavalo-cavaleiro. E entre o conjunto cavalo-cavaleiro tem um cara que é o tratador, que tem uma importância absurda. Eu vi cavaleiros olímpicos de diversas nacionalidades. Eu abria a ferraduria às 5 horas da manhã quando abria a cocheira. O ônibus vinha com os atletas, eles passavam pela minha porta, davam um bom dia e iam para a cocheira. Eles, cavaleiros, junto com os tratadores, pagavam a ração, olhavam a cama da noite anterior. Os caras faziam isso porque eles sabiam quando o cavalo não estava bom, não estava bem, não tinha dormido bem, enfim, isso acontece com qualquer um, isso pode acontecer. E voltando à questão da linha branca, o manejo, mais uma vez, é o fator preponderante para isso. Nós temos no Brasil, diferente da maioria dos outros locais que se cria cavalo, um problema crítico. Nós temos um problema de oferta de cama de baia muito grande. Então você tem lugar que o cara usa feno, lugar que ele usa palha de arroz, lugar que ele usa maravalha, lugar que ele usa areia, que ele bota borracha. Cara,
nada disso é o 100% adequado, tá? E aí, aliado a isso, vem a falta da higiene dessa cama, a troca no tempo. Ah, não, é muito caro, tem que segurar mais um pouquinho, bota para secar, faz isso, aquilo, outro. E fungo tem uma resistência surreal. Aí agora eu vou culpar o ferrador. Quem percebe isso no primeiro momento é o ferrador de cavalos, porque é ele que vê aquele casco, no mínimo, a cada 4 semanas. Então ele percebe aquilo. Se ele não interceder ali, seja no mínimo avisando ao veterinário, avisando ao treinador, ao tratador, você não vai resolver a coisa. Aí quando chega, o cavalo mancou. Quando você vai examinar, parece que você tem um descolamento de lâmina, uma rotação em muitos casos, porque perde a conectividade, causado por quem? Pela falta de atenção no manejo. E aí eu coloco o ferrador no centro dessa questão. A cama tem que ser tratada? Óbvio. Mas quem vê esse casco com essa lupa é o ferrador de cavalos. Em 2014, eu tinha um cavalo, Gualicho Fly HWS, que estava brigando pela liderança no Brasil dos 3 tambores, pelo prêmio da BQM Awards. E eu tô, à época, morando em Botucatu, ele ficando em Boituva, sob os cuidados dos irmãos Leão. Hoje o João Leão está nos Estados Unidos, sucesso absoluto, junto com a Julinha, filha dele, e a Josi, a esposa, tem um rancho próprio lá. O João me liga, falou, Marcelo, o Gualicho quebrou o joelho. Rapaz, em 5 minutos eu saí de Botucatu. Como você chegou lá, você não lembra. E tava Super em Boituva. Bom, e olha ali. Por fim, tiramos a ferradura e era uma broca. Foi um alívio danado. E a broca? O que é a broca? Rapaz, a broca nada mais é do que um processo bem inicial de uma doença da linha branca. A broca ela pode ser causada, são 2 momentos. Você tem a broca seca, onde você tem uma infecção fúngica, uma onicomicose, micose de unha, que ela pode entrar pelo furo do cravo, tá? E tudo isso, de novo, manejo. O ambiente já é poluído. Se eu não faço um cuidado, eu vou ter mais problema ainda. Ou essa broca pode ser úmida, com secreção, tá? E aí, normalmente, ela é causada uma contusão mais grave, ou uma sequência de contusões nesse casco, ou a colocação errada da ferradura. O cara tirou demais, colocou uma ferradura de maneira inadequada, muito apertada, ele reduziu muito esse casco, colocou um cravo numa posição ruim, o estojo se movimenta, bom, enfim. Então, a broca em si, ela tem essas 2 origens. Quando ela é seca, o tratamento e a resposta é muito mais rápida. Literalmente, tirou, abriu, lavou, tá novo. Ele vai ter 1 ou 2 dias ali com um pouco mais de dor, mas tá tudo bem e vida que segue, vambora. E abriu, ficou bonito. Acabou, e tá ótimo. tudo certo, e vai embora. Cauê, vamos falar da ranilha. Ela pode ser considerada o coração do casco? Pode. A ranilha tem funções importantíssimas, né? Então, o cavalo que é ferrado com frequência, né? 3, 4 semanas, que isso para o pessoal que está nos assistindo entender é o seguinte, quando a gente fala de o casqueamento, ferrajamento é bem-estar, é o seguinte, isso eu tenho certeza que está provado. O cavalo que é casqueado e ferrado regularmente, ele dá mais passos no dia. Se ele dá mais passos no dia, ele se locomove mais, a ranilha funciona mais, ele tem propriocepção, ele sente o terreno, ele tem estímulo proprioceptivo, né? Ele vai buscar comida, o cavalo é um animal gregário, ele vai interagir com outros indivíduos. Então, não há dúvida, né, de que a ranilha é sim, na minha opinião, o coração do casco. E eu vou dizer mais, a ranilha é a primeira estrutura no casco que sofre alteração quando os problemas começam a acontecer. Então, se eu tenho um desequilíbrio de casco, por qualquer razão, até por atividade de exercício, obrigando o cavalo a trabalhar mais de um lado do que do outro, eu vou obrigar uma torção maior de casco. Essa ranilha, ela vai começar a mudar. Se eu sou um profissional atento, de um intervalo para o outro, eu vejo que tem alguma mudança. Cabe a mim entender o que houve com esse casco, será que o meu trabalho está sendo correto ou se houve alguma mudança. Eu já peguei em várias situações, mudança de treinador, mudança de ambiente, você ter essa alteração de padrão. Oh, peraí, eu que estou trabalhando, eu conheço esse cavalo já tem alguns anos, alguma coisa houve de mudança. E vamos atrás. A ranilha é extremamente fundamental, bombeamento de sangue, propriocepção,
alteração mecânica. Na ranilha você tem uma série de glândulas que são responsáveis por essa troca de umidade e a manutenção da saúde do próprio casco. Aí você pega uma ranilha toda furada, inflamada, com secreção, o sulco central aberto ao movimento, é igual uma frieira. Então, de novo, o manejo bem feito, o cuidado do ferrador profissional atento a isso, você consegue evitar que os problemas aconteçam. Você percebe isso com muito mais facilidade, antecipa muito mais o dano. Rapaz, a gente começou a criar em 1989 em casa, o Everaldo Loirinho, que era o nosso ferrador, orientado pela minha mãe, a doutora Tereza. Graças a Deus a gente teve, historicamente, pouquíssimos problemas de casco. Agora, uma coisa que sempre me chamou muita atenção, eu achava lindo, cada 40, 45 dias, essa limpeza do casco, que você vê abrindo e limpando a ranilha. Rapaz, é maravilhoso. O que é retirado? O que é aquele material que é retirado? É o vídeo satisfatório, né? Que o pessoal olha e, pô, bacana, legal. Aquilo ali, a ranilha cresce como o casco cresce. E você sabe que a ranilha ela tem os 3 sulcos. Quando a ranilha cresce, naturalmente os sulcos lateral e medial, eles ficam entupidos pelo crescimento, né? Então você, quando limpa, você não tem que remover todo o material, você tem que manter os sulcos livres, porque eles têm uma função claramente estabelecida. Se você olhar a pisada de um cavalo na areia, você vai ver o desenho dos sulcos. Você tem a concavidade da sola, o acúmulo de terreno, seja qualquer, ele tem que ter uma válvula de escape. E a válvula de escape são os sulcos da ranilha. Então, quando você limpar, não é remover excessivamente, como muitos fazem, errado, você dessa maneira mantém a fisiologia do casco. Evita excesso de concussão nessa sola, porque a partir do momento que eu não tenho válvula de escape, é pancada em cima de pancada, uma hora isso aqui vai sofrer essa consequência. Então, a função da ranilha, ou melhor, a limpeza dela, é para que você mantenha a saúde fisiológica e mecânica do casco adequadamente. Marcelo, é importante registrar também, nós falávamos sobre cavalos atletas e hoje nós estamos falando só problema de casco, né? Mas é importante também todo mundo ter consciência que o cavalo que é atleta, ele é igual o humano atleta. A Simone Biles, ela deve ser considerado como tal, né? Se você radiografar aquela coitada, o joelho não tem, a articulação não tem. Então a gente precisa entender que o atleta nível A, B ou C, né, ouro, prata ou bronze, ele vai trabalhar no limite. Tô falando isso porque às vezes já aconteceu comigo, no telefone, a pessoa, deu uma broca aqui, o cavalo ia pra pista daqui a 15 dias, isso é bem comum, né? Deixa eu falar com você, Fórmula 1 e botar um cravo no casco, cara, botar um cravo no casco é uma arte. Você tem ali... É a hora que os problemas acontecem. 1,5 milímetro, cara. Num animal de 400, 500 quilos, que se fizer assim, esses dias eu vi um vídeo aí no TikTok, o cavalo deu um coice no cara, mandou lá em cima. O coitado do ferrador ali que às vezes trabalha no sol comendo, não tem uma água ali, não tem um ventilador, né? Então é o seguinte, o indivíduo atleta, ele vai ter problemas, tá? Voltando ao caso, era um lugar que na hora eu falei assim, como é que tá seu manejo de limpeza? Como é que tá o seu manejo de suplemento? Como é que tá a sua nutrição? Tudo ok. Então aí eu morri na praia, né? Aí eu falei assim, deixa eu te falar, você tá com um cavalo atleta aí. Você apertou a semana pra pista, não apertou? Apertou. Então não tem jeito, cara. É um indivíduo atleta. Você tá trabalhando no limite do psique dele. Ô Tenório, falando em limite, quero trazer mais um problema, mais um abacaxi para vocês descascarem. Síndrome do navicular. Posso ir embora? Você só faz pergunta difícil, meu amigo. Você só quer que a gente... Ele falou que é um bate-papo. Bicho, olha só. Síndrome podotroclear. O navicular, antigamente a gente achava que era o osso que era o grande problema. Na verdade, o osso em si é o menor dos problemas. E aí virou síndrome podotroclear. Porque a quantidade de estruturas que você tem na região palmar ou plantar do casco é tão grande que uma lesão nelas ou leva ao baixo desempenho ou leva à claudicação e impossibilidade do animal. Então, o que pode causar isso? Rapaz, se eu tenho essa resposta, eu vou ficar milionário. Se eu tenho a cura para isso, então eu paro de trabalhar. Tá? Porque todo cavalo, principalmente o cavalo atleta, ele vai ser submetido a uma situação dessa. Estamos trabalhando no limite. Muitas das vezes eu não consigo respeitar
o intervalo adequado para aquele indivíduo. Aí vem algumas modalidades que impossibilitam você usar artifícios de correção e ajuste de ângulo para aquele indivíduo, e aí eu vou continuar estressando aquele animal, e a gente sempre esquece do detalhe. Cavalo, de 24 horas do dia, ele trabalha quanto atleta 2, fica 22 horas, ou melhor, vamos botar 2 horas para ele deitar e dormir, e 20 horas ele em pé numa área restrita de movimentação. Meu amigo, se a base está ruim, não tem como. Vamos lá, sua esposa, ela gosta de usar salto alto? Ela acha lindo, mas ela fica o dia inteiro em pé para cima. Entendeu? Só que a gente acaba fazendo isso com o cavalo e nem pergunta para ele se ele está confortável. Aí ele vai dizer para a gente, ó, tá ruim aqui, olha como é que tá o meu casco. Aí você diz, não entendi nada, vai continuar sendo do meu jeito. Meu amigo, a gente provoca isso acontecer. E aí vem o outro detalhe, de novo o cavalo de esporte. Eu preciso de tempo para recuperar isso. Ele falou muito bem a questão do tempo de correção desses problemas, né? Do desenvolvimento e da própria correção. Com uma síndrome podotroclear não vai ser diferente. E tempo é uma coisa que na maioria das vezes joga contra a gente. E a gente tem que usar um monte de coisa, correr atrás, o veterinário tem que infiltrar, fazer, e a gente sabe que tudo isso vai provocar um desgaste maior. Então, é uma síndrome complexa de você trabalhar pra caramba por conta dessas mazelas que a gente encontra, entendeu? Cauê, você começou a falar de ferrajamento, de colocar o cravo. Ferrajamento é o processo de colocar a ferradura no casco do cavalo depois que ele já foi aparado, casqueado. A ferradura pode ser de diversos materiais, ferro, alumínio, plástico, borracha. Serve para proteger o casco, evitar o desgaste excessivo, em alguns casos até fazer a devida correção angular. Vamos falar agora de ferrajamento. Certa feita eu tive na Feira Cavalli, em Verona, e vi a competição de ferradores. É algo maravilhoso e por mais que a IA esteja aí aos gritos trazendo muita modernidade, eu arrisco dizer que o ferrajamento, o casqueamento, ela vai ajudar, mas substituir eu acho muito difícil. Ó, eu tô do lado aqui do Tenório, não é pra puxar o saco dele não, mas talvez o Tenório com mais vamos lá, um grupo aí de no máximo umas 5, talvez 10 pessoas são responsáveis por trazerem pro Brasil, né? Se eu estiver mentindo, você fala. Não, por favor. Para trazer pro Brasil as experiências do esteio, porque os Estados Unidos usam isso como competição, né? Treinamento pela competição, aprendizado pela competition, né? E o Tenório foi uma das pessoas que trouxe isso pro Brasil e que foi para o campo de batalha levar isso, essa cultura do profissionalismo dentro do profissional ferrador. Então hoje a gente tem no Brasil ferradores excelentes do ponto de vista de saber anatomia mais do que muito veterinário. Nossa. O que é muito comum nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos o ferrador usa termógrafo, que é um equipamento para ver a área quente, fria no casco, e outra, nos Estados Unidos o ferrador tem conhecimento de ressonância magnética. Ele analisa uma imagem, ele não dá diagnóstico, não faz laudo, mas ele consegue olhar uma imagem junto com você e interpretar aquilo ali muito bem, com boa cuidado. Então, a gente está muito, isso tudo para te dizer que a gente está muito recente. Aqui nós sim. somos muito prematuro com alguns bons passos a evolução do que melhorou o acesso a material. O Tenório faz parte dessa turma também. Eu sei que ele esteve em Londres, né, antes das Olimpíadas, então ele também com certeza deve ter brigado com a Mustra, não, tem que trazer para cá, mas é caro, não, mas tem que trazer, é importado, o pessoal vai comprar. Tenho certeza que ele participou disso também, porque a gente não tinha esses materiais. Então, esse trabalho que ele ainda faz, trouxe material para cá, capacitou a turma, então a turma tem capacidade, tem material para fazer o trabalho de ferradura muito melhor, né? As próprias ferraduras de alumínio, né? Agora tem 5, 6 anos que a gente tem 2 ou 3 empresas no Brasil que produzem ferradura de alumínio de boa qualidade, que isso a gente vinha tudo importado. Então o acesso melhorou. Agora, o que o pessoal precisa entender? O Tenório falou um ponto chave, só voltando um passo lá no navicular e voltando para cá, tá? O tratamento navicular, na minha concepção, está muito claro, é biomecânica pura. Sem ela, nenhuma medicação é capaz de resolver o problema ao tempo e à hora e com qualidade. E é interessante, como é que a gente cuida dos navicular lá? Isso eu aprendi com o Marcelo, lá de Botucatu. Banana Shoe,
Uma banana chuva bem colocada, às vezes reduz a manqueira 1 grau do cavalo, o cavalo melhora. Para de mancar sem filtrar nada. Qual que é o problema? Esse marchador não entra na Nacional com uma banana chuva, entendeu? Não vai entrar. Então, não tem como eu adaptar isso. Então, eu preciso, na entre-safra, na férias do cavalo, trabalhar em cima dele para ver qual que é o resultado. Tô falando isso porque às vezes as pessoas se frustram, né? Ah, mas na Europa é diferente, lá tem o barefoot, aí lá no navicular não tem. Deixa eu te falar, aqui ó, eu nunca fui pra Europa, mas o Tenório foi. Fala pra nós lá não tem navicular não. Tem, claro que tem. Todos os cavalos vão ter esse problema, não adianta. Isso é dizer que uma técnica, né, que o barefoot é antigo pra caramba, você tem essa discussão no mundo todo, ok, legal, mas você não para de usar a ferradura. O barefoot ele é muito visto para o cavalo que, ó, eu não vou mais usar o cavalo como atleta, nada, eu quero dar uma qualidade de vida para ele legal, então vamos fazer um barefoot, ok. O cavalo tem uma claudicação onde o ferrajamento terapêutico ele é indicado como auxiliar da terapia. O barefoot você não proporciona isso. Então, quando você faz o trabalho correto, ou seja, o equilíbrio desse casco, a proporcionalidade desse casco, com o uso correto da ferradura, você tem atletas. Você tem cavalo aumentando o seu rendimento. Nós temos tecnologia e pesquisa. A ferradura com a pinça equilíbrio. A Mustad, em 2000, bancou um grupo de pesquisa na Europa. Foram 7 anos dedicados à pesquisa para produzir um modelo de ferradura que está no mercado até hoje. Absurdamente sensacional biomecanicamente falando. E não tem nenhuma alteração. É uma ferradura pensada em cima de dados de pesquisa e está no mercado brasileiro, no mercado internacional. Então, hoje, o que falta para o brasileiro, para o ferrador brasileiro, na minha opinião, são 2 coisas que eu bato há décadas. Primeiro, escola nós não temos. Segundo, reconhecimento da profissão, da atividade profissional. Entendeu? Então, ferrar cavalo antigamente, e lá fora ainda é assim, é uma profissão, uma atividade passada de pai para filho, 3, 4, 5 gerações. E é centenário, né? Principalmente no velho mundo. A primeira escola de ferradores surgiu na Inglaterra em 1324 e existe até hoje. Tá? A primeira escola de medicina veterinária do mundo foi na França, em 1024. 300 anos depois surgiu uma escola de ferradores na Inglaterra. E nós, no Brasil, não temos nada disso. Primeira grande escola que nós tivemos aqui foi o Exército Brasileiro. Depois que a delegação francesa veio para cá em 1930, os caras vieram para cá e trouxeram esse conhecimento, essa informação. A primeira grande formação desse profissional começou dentro do Exército Brasileiro e depois caiu por terra. Passamos um hiato enorme de material e de propagação de conhecimento. As universidades de medicina veterinária nunca falaram sobre isso. Se não é um professor Falheiros na UFMG a levantar essa bola, um professor Nogueira no Rio Grande do Sul a levantar essa bola, a gente não tinha esse conteúdo dentro da instituição de ensino. Dentro de pós-graduação, eu dou aula para o IBVET há mais de 10 anos. O IBVET foi o primeiro instituto a colocar a podologia como disciplina numa pós-graduação. Isso é muito pouco num país do nosso tamanho com o que nós produzimos. Então, a informação como um todo, ela ainda está muito longe de ser o ideal. E a gente tem esses pontos todos soltos. Acaba que, muitas das vezes, a gente discute a reinvenção da roda por falta do norte da própria educação. Então, é difícil. Cauê, mas o momento também é de melhoria. Tem um rapaz que é muito bacana, que é lá do Paraná, que é o Dr. Leandro Zequeto, que faz trabalho de podologia especialmente com animais quarto de milha de laço, rédeas e corrida. É um cara conhecedor, é atleta, é cavaleiro, é de uma família oriunda do cavalo também. Como que você analisa o atual momento do ferrajamento no mundo, fazendo esse paralelo aqui no Brasil? Marcelo, essa pergunta é bastante oportuna e faz link, o que eu vou falar faz link aqui, sem combinar. Faz link aqui com o que o Tenório falou. Eu tenho insistido com as pessoas o seguinte, meu pai me ensinou um negócio, como é que tu vai aprender se o serviço é fácil ou difícil de fazer? É simples, vai lá e faz. Limpa o banheiro pra você ver se é fácil, limpa 3 pra ver se é fácil. Então assim, eu convido as pessoas a pega e levanta um pé de um cavalo e passa um limpa-casco.
Só faz isso. Agora vai lá e pega 10 e limpa o casco, só faz isso. E amarra o cavalo ali, né? Faz isso, beleza? Aí você vai me dizer se o trabalho do ferrador é ou não. O cara para ser ferrador, ele tem que ser teimoso. Porque é um serviço. E tem que ter umas serviço. costas de ferro também, porque acaba com a coluna do caboclo. É um serviço que ele é todo feito para você. O cara tem que ter muito, muito amor. Não tem demonstração de amor maior que o ferrador. Então eu tenho insistido. Eu tenho insistido muito. Gente, eu chego às vezes nos lugares e falo assim: onde é que ferra os cavalos aqui? Ah, ali, deixa eu te falar. Você quer ter bom casco? Casco saudável? Então você vai fazer o seguinte: você vai mandar. Passa um cimento aqui, você vai fechar esse negócio aqui, você vai botar 2 ventiladores, aqueles grandão aqui. A hora que o ferrador chegar aqui, meu amigo, você vai falar assim, você quer água com gás, sem gás? Oh, meu Deus. Porque a cerca, eu vi que a cerca do Seu Aras, ela tá muito bonita. Então assim, eu tô vendo que dificuldade financeira não é o problema aqui. Então assim, vamos fazer uma área de ferrador adequada, porque assim, o ferrador, cara, ele... Às vezes eu trabalho em conjunto com... Eu já ferrei cavalo. Eu não sou ferrador. Eu ferro cavalo quando precisa. Mas bem menos agora, né? Por conta do hernia de disco. Então eu trabalho com outro colega. Então às vezes o cara fala assim pra mim... Eu não posso falar o nome do santo, né? Mas posso falar o milagre. Ele fala assim... Puxa, agora tem que ir lá naquele lugar lá. Puxa, ferrar 3 cavalos. Nossa, lá é ruim demais. Tem que chegar lá, tem que pegar os cavalos. O cavalo tá sujo, tá solto, não pega. Então assim... por que eu tenho que cuidar do cavalo desde potro? Por quê? Além de manter a saúde desse cavalo, desse casco, ele, quando ele chegar na mão do ferrador, ele já tá um cavalo que já sabe que não tem maldade naquilo ali. Vai deixar fazer o serviço bem feito, o ferrador vai trabalhar com, né, tranquilidade. O Manga Larga fez, não tô defendendo o Manga Larga aqui não, mas tô também, mas ele fez um negócio muito bacana na Nacional, que foi lá que cada vez tá ficando maior. Fez um stand lá gigante, a Mustad, né? Foi a iniciativa da Mustad. Né? Mas dentro do Nacional. Colocou lá a mofada, colocou a foto dos caras. Começou a dar valor, né? Importância os caras, você tem que ver a satisfação dos caras, velho. Os caras falando assim, não, eu faço isso aqui há 30 anos. Vai olhar a mão, o dedo não dobra. O dedo do cara não dobra. Sim. Então, assim, só tem uma palavra para definir o que o ferrador faz. Amor. Isso tem é outra palavra? Bacana. Não vejo outra. E aí, isso que ele falou da água com gás, é engraçado. Eu, quando estive na Inglaterra, eu fiquei 1 mês na Inglaterra. E o último local que eu fui foi Londres. Ou seja, eu passei 1 mês no interior da Inglaterra. O respeito que as pessoas têm pelo ferrador é um negócio absurdo. Minha primeira semana na Inglaterra, eu tinha saído da casa do Jim Blurton e estava caminhando numa estrada, vendo as fazendas ali e tal. Beleza, estava esperando dar hora para fazer alguma coisa. Passou por mim uma senhora com 2 filhos. Eu estava com um boné e a bandeira do Brasil do lado. A mulher parou e disse, você é brasileiro? Aí eu tomei um susto. Sou. Mas o que você está fazendo aqui? Aí não, Jim Blurton ferra os meus cavalos e não sei o quê. E a mulher começou a conversar comigo de uma maneira, eu falei, caramba, legal, né? Passou, fomos trabalhar. Todas as propriedades que eu fui trabalhar, tanto com Jim Blurton quanto com Ben Benson, os caras recebiam a gente com chá, com leite ou sem leite, açúcar, sanduíche e tal, esperavam você chegar. E tá ali, o cara entregava para você aquilo que era necessário para que você entregue o que ela mais precisa, a qualidade e a saúde do cavalo dela. Aqui no Brasil... É gasto. É gasto, é custo. Mas nós vamos chegar lá. Né? Mas nós vamos chegar. Ô Tenório, me conta das suas andanças, das suas viagens, um caso desafiador e que culminou em sucesso. Bom, tem um bocado, mas tem um que realmente foi um grande divisor de águas para mim. Foi um cavalo, eu ainda morava no Rio de Janeiro, isso aconteceu em 2012, 11 para 12. Um amigo em comum, o Júlio Paganella, ele na época ele era residente, já era veterinário ali no Hospital do Carlos Eduardo, no Rio de Janeiro. E o Júlio, até hoje é assim, o Júlio nunca fala comigo. Quando ele me liga, é porque tem algum problema muito grave acontecendo. Nesse dia não foi diferente. Eu cheguei em casa, o telefone tocou, era 11 e pouco da noite. Preciso de você aqui amanhã cedo. Não me disse nem o que quero. Eu falei, bom, se não morrer, eu vou chegar para fazer a extrema-unção. Foi o que eu pensei na hora. Dito e feito, dia seguinte estava eu 6 horas da manhã,
hospital, o pessoal não estava ali na área clínica, eu comecei a rodar as cocheiras e ouvi um cavalo gemendo. Falei, só pode ser essa figura. O cavalo estava deitado, um potro, um cavalo campolina novo, uns 5 anos de idade, e o cavalo ruim. Cheguei no casco dele gelado do tipo morto. Tá, aí chegou o Matheus, logo depois o Júlio, me mostraram as radiografias, inclusive o venograma. Não tinha sangue. Não havia sangue no venograma, não tinha. Eu falei, meu amigo, se sobreviver, levanta a mão pro céu. Só que era um garanhão, já tinha um monte de cobertura vendida, aquelas coisas todas. Beleza. E aí, qual a solução? Vamos operar, fazer uma tenotomia do profundo para a gente tentar melhorar alguma coisa aqui, mas nenhuma garantia. Beleza. Fizemos a cirurgia, eu e o Carlos Eduardo, eu abri o casco inteiro, não tinha sangue, eu vinha com a broca, eu furava o casco com a broca e não tinha sangue. Beleza. Feito a cirurgia, uma semana depois, o cavalo estava quebrando o aras. Por quê? Égua no cio, garanhão, e quebrando. O Júlio falou assim, Tenório, eu tenho que mandar esse cavalo embora. Aí eu falei, cara, vamos fazer um PRP, que é o uso do plasma rico em plaquetas. Ele, pô, legal, vamos. Tem uma técnica aqui que um veterinário alemão, nesses cursos que aconteciam lá com muita frequência, ele deixou um protocolo pra gente aqui. Eu falei, pô, gostei disso, porque o que eu já tinha estudado não era exatamente aquela concentração. Eu falei, não, mas vamos fazer. Mas sabe quando você faz aquilo, cara, eu vou fazer hoje, não vou mais ver esse cavalo, que ele vai embora, pô, ok, beleza. Eu tinha feito uma órtese de madeira, estava tudo no esquema direitinho, fizemos a aplicação, eu e o Júlio, e o cavalo foi embora. E eu esqueci disso. Janeiro me liga o gerente da fazenda, doutor, o senhor tem que vir aqui para ver o cavalo. Eu falei, o que houve? Não, é que o cavalo saiu, soltou no piquete e pulou a cerca e arrancou a órtese. Aí quando o cara falou arrancou a órtese, eu imaginei, amigo, o osso tá pro lado de fora, desandou o trem todo, vai dar ruim. Pô, e a fazenda em Barbacena, 300 quilômetros do Rio, lá fui eu, né? Pá, cheguei lá de manhã, quando eu olho o negócio, olha a loucura. O cara tinha pego a órtese de madeira, colocou do jeito dele, pegou um prego, aqueles pregos de construção, aquelas de cima para baixo, assim, pau. E eu, rapaz, se sou eu que faço, tinha matado já, acabou, não tinha conversa. E o cavalo andando como se nada tivesse acontecido. Eu falei, gente, não pode. Não pode. Marcelo, sem nenhum exagero, eu tenho a radiografia para provar esse negócio. Eu tive na fazenda nesse dia mais 2 visitas. A última visita, ou seja, 60 dias depois, a radiografia nem sequer tinha subluxação da interfalangeana distal. E eu desafio a qualquer profissional a olhar a radiografia depois e ver que era o mesmo cavalo antes. Eu nunca vi um negócio daquele. E eu lembro que nas vésperas dos Jogos Olímpicos, o proprietário me ligou, pô, doutor, eu queria que você fosse lá em casa, né? Tem uns cavalos para você dar uma olhada e tal, não sei o quê. Não tinha nada, ele só queria me mostrar o cavalo, a verdade era essa. Cheguei, o cavalo estava solto no piquete em frente à sede assim, correndo para lá e para cá. E eu nunca mais tinha visto o cavalo, já tinham se passado pelo menos uns 3 anos ali. O cavalo estava lindo, maravilhoso. Sabe do que ele mancava? De uma tendinite que os caras não trataram depois e ficou ali, mas da laminite em si, do problema que iria levar à morte do cavalo, 0. Um negócio sensacional. Cauê, essa foi boa. E você? Tem alguma lembrança, algum caso que te marcou? Tem um garanhão que teve laminite que nós cuidamos ele 2 anos, não tinha mais o que fazer. Proprietário frustrado, né? Porque gasta muito, tem um gasto enorme, e aí eu tava também meio estressado por outras questões, né? Aí eu falei assim, sabe o que nós vamos fazer com esse cavalo? Esse cavalo tá precisando de virar cavalo. Tem piquete aí? Tem. Então abre a porta da baia aí. Solta esse cavalo aí. Não, mas... Não. Solta o cavalo aí. Solta ele pra trás aí, bota comida pra ele, bota água, não deixa faltar feno aí pra ele de boa qualidade. Solta ele, deixa ele relinchar, deixa ele fazer o que ele quiser. Pegar chuva, vai pegar chuva, vem aqui todo dia, escova ele. E aí esse garanhão, o casco dele melhorou relativamente bem, esse cavalo cobriu muita água depois, assim. E eu passei a fazer isso nas laminites, depois de 3, 4, 5 meses, eu passo a fazer. Solta ele agora. Ah, mas vai... Não, solta aí. Não tem muita pedra? Não. Então solta. Então passei a lembrar o chip do psique do cavalo. Remapear o chip. Você remap do psique dele. Ó, você é um cavalo.
vai interagir, vai caminhar e às vezes dá certo, né? Nós estamos contando as ganhadas aqui. As perdidas não são poucas. Eu me atrevo a dizer que a lista de perdidas é bem maior. Não tem a menor dúvida. Mas essa me marcou porque eu não tinha esperança nenhuma mais. Nenhuma. E um fator interessante aqui, para deixar registrado, o proprietário nunca desistiu. Isso é fundamental. Nossa, quando a gente fala de laminite, eu costumo dizer o seguinte: primeiro que ninguém pode prometer nada para ninguém. Então, sou eu como profissional que tem que estar dedicado, porque tudo pode acontecer em 24 horas. O tratador tem que estar ligado. O veterinário clínico tem que estar muito atento e, principalmente, o proprietário não pode desistir do negócio. Porque se ele desistir, meu amigo, você começa, quando o cavalo mostra para você um caminho, ele diz, não quero mais não. Então, eu costumo já de cara ser muito incisivo nessa questão. Ou estamos todos juntos, ou eu sozinho não posso carregar esse piano, entendeu? Porque senão não dá para acontecer e aí a gente acaba frustrando e perdendo, né, o caso. Tenório, sobre uma visão holística, 2 perguntas em uma. Os desafios do ferrajamento em pleno 2026 e as principais falhas que a gente comete aqui no Brasil. Acho que os desafios para o ferrajamento, eu posso falar do mercado brasileiro, tá? Eu acho que a minha resposta vai atender as suas 2 perguntas. O desafio eu acho que é a escola, a profissão e o profissionalismo do indivíduo. O ferrador brasileiro, isso está crescendo graças a Deus, mas ele ainda tem uma grande barreira em entender que ele é uma empresa, ele, quanto profissional, ele é uma empresa, então ele precisa se comportar como tal, tá? Então, enquanto a gente não tem o indivíduo profissional, tá, que entenda isso e busque esse conhecimento, e aí se você olhar no mercado, a gente vai falar alguns nomes aqui que você vai entender, o cara é top, mas olha o comportamento desse cara e olha o comportamento dos outros, né? Enfim, então, acho que o primeiro ponto é exatamente esse, tá? E a falha é você não entender que você é um profissional, que você é uma empresa e que você precisa adotar esse comprometimento e essa postura, né? O cara não tem que ditar regra no seu trabalho ou ditar regra no seu preço. Se você é um profissional ou uma empresa, cabe ao cara, não quero contratar você ou quero contratar você. Entenda isso como uma verdade, porque é assim que as coisas funcionam, que tudo vai ficar mais fácil. Então, você não é obrigado a me contratar porque o cara é um cara legal. Você até pode fazer isso, mas você contrata um profissional para resolver um problema. Então, eu vejo que, quanto profissão no Brasil, precisamos de escola, precisamos do reconhecimento profissional e do entendimento que o ferrador ele tem que entender que ele é uma empresa e que ele tem que se posicionar e não deixar ser posicionado, tá? E os desafios continuam sendo exatamente esses, entendeu? Bola é para você. De novo, todo lado do Tenório aqui que faz parte da história do profissionalismo dentro do ferrador, né? Qual que é a minha experiência dos desafios do ferrador hoje? É exatamente essa. O cara precisa trabalhar de maneira extremamente profissional. Trabalhar extremamente profissional, eu aprendi uma lição aqui com o Dr. Fred, não está aqui, né? Mas eu assisti uma palestra dele e achei sensacional, né? Área de vendas, área comercial. Nos anos 80, 90, como é que o cara tinha que ser? O cara tinha que chegar num carro bacana, bem vestido, ter uma boa eloquência, né? Uma boa aparência e o cara vendia, correto? Hoje, você precisa, isso eu aprendi com o Fred, né? Você precisa, naveguei nessa seara, inúmeras técnicas para reconhecer o perfil do profissional, o posicionamento, ter uma escuta ativa, mas também não ficar escutando a manhã toda, né? E saber se posicionar. E o Tenório foi muito claro no sentido de, eu presto esse serviço, eu tenho essa entrega e cabe a você dizer sim ou não. No momento que você disse sim, você confia em mim que eu vou te entregar. Então, eu sei também que é muito difícil, não só para o ferrador, como todos nós, né, atingirmos esse nível. Sobretudo, às vezes, quando o cara está apertadão de grana, ele está desesperado, né? Mas eu acho que o maior desafio do ferrador realmente é ele ter essa capacidade de entender que ele trabalha muito apertado, né? Hoje ele precisa de um carro. O carro do ferrador precisa ser um carro... Não dá compatível. O cara precisa de uma caminhonete.
né? Assim, e aí, vamos lá. Quantos ferradores a gente tem no Brasil hoje, você tem uma ideia? Números oficiais registrados na associação, 400. Números extraoficiais, algo em torno de 5.000. Brasil. Brasil. Mas- É muito pouco. Mas a gente, O número está muito furado, eu sei disso, mas é muito pouco mesmo. mas a gente sabe que a indústria equestre, ela emprega direta e indiretamente mais do que a indústria automobilística no Brasil. Exatamente. Dá uma greve lá na fábrica da Volkswagen, meu Deus, Jornal Nacional, né? Agora, eu não sei se tá todo mundo sabendo, mas a gente não tem vacina de gripe no Brasil. Não tem mais, né? E- A empresa saiu e ficamos aqui a ver navios. E o Jornal Nacional, cadê? É. Então, assim, eu acho que precisa a gente buscar um apoio. Eu sei que tem outros problemas aí navegando, mas precisa dar um incentivo para esse ferrador. E, por exemplo, era muito comum no Puro Sangue, a minha criação, eu sou de Pelotas, perto de Bagé, onde é o berço dos Puro Sangue Foi um grande ingleses, né? centro do Puro Sangue. Então, assim, eu sempre fiz estágio e eu vi a percepção. Olha como a sua pergunta é interessante. Era muito comum ter um ferrador do Aras de Puro Sangue que o proprietário mandava o cara para os Estados Unidos. Pagava a viagem. Então, assim, tudo bem, o incentivo às vezes político também vai ser moroso e tem algum interesse também, por muitas vezes, com um viés que a gente tem dúvida do quão positivo é. Mas as associações de raça podem fazer esse isso que eu ia falar. incentivo também. É isso que eu ia dizer agora. Evidentemente, educação é fundamental, a união da classe, a valorização Sim, dos profissionais, sem dúvida. evidentemente, e aí você tendo a excelência, naturalmente o preço vai melhorar e o cara de excelência vai puxar a turma da base, então evidentemente que a tendência é melhorar. Tenório, ferrajamento, tem o ortopédico, tem o terapêutico, tem as várias modalidades. O que o ferrador tem que se preocupar? Tem que falar com o treinador, tem que falar com o médico, tem que falar com o proprietário, com o criador. Cara, o ferrador, ele tem que observar o cavalo. Ele tem que entender o cavalo. O cavalo fala. Fala. E o ferrador, ele tem a obrigação de observar isso. Ele tem que conversar com o proprietário, claro. Tem que conversar com o treinador, sem dúvida. Com o peão, mais ainda. Mas ele tem que perceber o cavalo. O ferrador tem que sentir o cavalo. Quantas e quantas vezes você chega, o cavalo está numa situação... olha o ambiente. Ele não está fazendo aquilo porque ele quer fazer. O cavalo é muito responsivo. Tá? Outra coisa, eu não estou bem hoje, mas eu tenho que trabalhar. O cavalo percebe o nosso campo eletromagnético a 3 metros de distância. Se eu cheguei numa situação ruim, o cavalo vai responder no primeiro momento de uma maneira agressiva, de uma maneira que ele está buscando alguma adaptação. Então, se eu, que sou o ferrador, não perceber o cavalo, eu não vou render no serviço. Cada cavalo, cada casco daquele mesmo indivíduo me conta um pedaço da história toda. Então eu tenho que ter essa sensibilidade, eu tenho que observar isso. Senão eu não vou trabalhar. Não é só entender que o casco tem que estar dentro da caixinha, alinhado, proporcional, a ferradura bem ajustada. Não é só isso. É muito mais do que isso. Porque se eu não faço o meu trabalho adequado, não tem rendimento, não tem recorde de pista acontecendo, não tem uma medalha olímpica acontecendo. Não vai. Isso precisa. Quantas delegações durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vieram me agradecer, cara, muito obrigado pelo seu serviço, que se não fosse você a colocar a ferradura, ajeitar, eu não ganhava a prova. Pelo amor de Deus. E detalhe, nenhuma delas era brasileira. Isso é que é o grande problema. O brasileiro, isso até hoje está aqui. Nunca agradeceu. O trabalho foi 100% nacional, mas eles nunca foram capazes de dizer, cara, isso é brasileiro, parabéns. Nunca fizeram isso. Agora, os outros, a delegação inglesa, quando chegou, cara, você que fez, isso é de vocês. Porra, muito bom, muito obrigado. Tá ótimo trabalhar aqui. Nunca tinha visto numa Olimpíada um negócio assim. Não foi 1 nem 2. Mas o brasileiro que é bom. Mas entra no desafio cultural, no desafio da educação. Ok, isso aí. Ô Cauê, a gente sabe que o casqueamento, o ferrajamento estão 100% atrelado, como o Tenório falou, a sensibilidade, você falou amor, e em última instância, a saúde. Hoje, com a biotina, o zinco, os produtos que a gente tem ajudam demais nesse sentido. Com certeza. Por quê? A gente tem desafios. É maravilhoso a gente falar aqui sobre o manejo adequado, o manejo geral, o manejo nutricional, o manejo sanitário adequado.
né? Isso aí é muito perfeito, a gente pode pegar um papel e caneta aqui e escrever como é que ele tem que ser brevemente. Mas hoje, por exemplo, o colega quer vacinar a tropa de gripe, como é que faz? Vai trazer importada? Para 50, 100 cavalos, pagando em dólar? Todos os custos. Complicado. Então, a nutrição, mesmo o proprietário que quer fazer certinho, ele tem dificuldades hoje no Brasil. A produção de feno é limitada, né? Só existe uma pessoa no Brasil que produz feno tipo aditífito. Só um cara. E para você comprar dele, ele tem que querer vender. O tamanho do nosso mercado isso, né? Querer vender para você. Porque ele já tem um grupo seleto de pessoas que ele vende. O resto, tudo a gente chama de A, mas não é. Então, isso é para te dizer o quê? A suplementação, ela faz parte do processo. Porque eu não consigo trazer a máquina, por mais que eu traga a máquina bem niveladinha, bem afiada, eu vou dar aquela gotinha ali do extra, né? Eu preciso suplementar o indivíduo. Sobre suplementação, a gente tem uma linha de produtos enormes, né? Variados, enormes. Então, sempre que quando me perguntam, o que você acha de suplemento, Cauê? A primeira coisa que eu falo é o seguinte, ó, não é o Cauê falando, Associação de Ferradores Americana, que explicou o seguinte: leva de 6 meses a 9 meses para você ter efeitos no estojo córneo do casco. Não é o Cauê falando. Isso para qualquer suplemento. Então, né, eu uso o produto BioRoof da Vetinil, né? O Fred me convenceu disso e passei a usar. Ah, mas o outro é bom também. Todos são bons, desde que você use de 6 a 9 meses. Então, quando eu vou recomendar o produto, suplemento, eu já falo assim, além de verificar se o manejo está ok, se o manejo está tudo certinho, fazer essa recomendação, eu já falo assim, ó, vamos comprar aqui 3 frascos, porque você vai precisar de 3 frascos, você vai ter que dar 6, 9 meses, e você comprando 3 frascos, você barganha preço, você consegue pagar de uma maneira melhor. Então essa é a minha opinião sobre suplementação. Hoje eu acho, sobretudo cavalo atleta, não sei o que o Tenório acha, mas é difícil hoje o cavalo atleta você levar ele para uma competição sem o suplemento. Porque tá tudo muito azeitado. Nós estamos falando de Fórmula 1, gente. É tudo muito azeitado. Então eu preciso daquela pitada, daquele tempero para poder aquela ganhar. Resistência, aquele fôlego a mais, que tudo vai ser composto, tá? Ou seja, um atleta, você pensa no fisioterapeuta, no ferrador, no clínico, no osteopata, tudo ali. A alimentação e a suplementação para esse indivíduo são fundamentais. Não há como você chegar no nível sem isso. Não, é impossível, não tem como. É fora de cogitação. Agora, Tenório, sinais de alerta. Claudicação, maior tempo do animal deitado, calor, odor, sensibilidade, rachaduras. Rapaz, o cavalo começou, aí eu digo, a observação. O cavalo começou a apresentar um comportamento que ele não tinha, e quem vai ver isso? O peão e aquele cavaleiro preocupado, que chega na baia todo dia de manhã, o cavalo está de um jeito. De repente, ele começou a apresentar gestos diferentes. Tá, entre aspas, dormindo mais do que o comum. Meu amigo, pode começar a olhar esse casco aí, porque não tá legal. Casco é sustentação. Enquanto o casco tá bom, enquanto ele está conseguindo se adaptar aquela condição que ainda não está boa, ele está de pé. Mas a hora que ele diz, meu amigo, não dá mais, uma rachadura mecânica no casco, ela não acontece de hoje para amanhã. Ela vem acontecendo. A ranilha transforma, o casco transforma, o desgaste da ferradura, a posição desse cavalo, o rendimento desse cavalo, ou seja, ele está te dando tanto alerta e a gente não está olhando nada disso. Aí quando vê, rachou no talão, e agora sangrou, não sei o quê, tanto tempo do animal parado. Meu amigo, se você falasse com esse cavalo lá atrás, você não tinha um problema como esse, entendeu? Então... Eu gosto de mostrar os bulbos. Geralmente eu chamo o proprietário atrás, assim, amarro o rabo, né? Eu peço para alguém segurar o rabo, falo, abaixa aqui comigo, aqui para você ver um negócio aqui. Dá uma olhada lá nos bulbos lá. Aí, antes eu já peguei um outro cavalo com um bulbo mais alinhado, geralmente um potro, né? E mostro pra ele, olha lá pra você ver como é que tá o bulbo do seu cavalo. Tá um assim e outro assim. Tá tudo errado. Eu falo, isso aqui é uma Dodge Ram com um pneu de Fusca do lado e o outro pneu de Dodge Ram. Ele tá assim, ó. Então é por isso que ele vai doer, cara. Vai rachar, não tem jeito. Intervalo ideal, casqueamento e ferrajamento. Você tem que respeitar a questão do indivíduo e da diferença de clima, né? Ou seja, temperatura e pressão. No animal adulto,
no animal adulto, no Brasil você pode colocar 40 a 45 dias no animal hígido, ok? Para ferrajamento. Para casqueamento no animal adulto, aí eu vou dizer para você, acima de 1 ano e meio, você pode colocar para casqueamento a cada 60 dias. Tá? Agora, de potro até esse 1 ano e meio, reloginho. Cada 30 dias, porque as coisas mudam da água para o vinho e você piscou o olho e não dá mais tempo. Esquece, agora já foi. Tá? A importância da limpeza do casco. Tem a ver com a retirada de sujidades para você poder fazer o que o cavalo faz na vida selvagem. Na vida selvagem ele faz a autolimpeza, né? Tem a ver com os sucos aqui que o Tenório comentou. O acúmulo de sujeira ali é vital para manter ali bactérias, para manter fungos naquele ambiente que estão só esperando a porta de entrada daquele casco estar um pouquinho mais fragilizado, só esperando o cavalo ter um garrotilho, só esperando o cavalo ter lá uma cólica, só esperando o cavalo viajar, ter um estresse de viagem. Uma babésiazinha, porque uma queda na imunidade para poder causar uma broca, causar um problema, uma doença da linha branca, né? Ou alguma frieira de ranilha, alguma podridão de ranilha, né? Então, e outra coisa que eu acho mais importante sobre a limpeza do casco do cavalo, eu acho que lembra para esse cavalo, o cavalo gosta de rotina, né? O cavalo é um indivíduo que ama a rotina. Então, quando você cria aquela limpeza, ele se sente cuidado, ele se sente lembrado. Ainda mais se você faz uma determinada frequência. E eu acho também que quando a gente vai limpar o casco do cavalo, você vai limpar, quem gosta de cavalo, né, Marcelo? Vai limpar o casco do cavalo, já dá uma olhada na água. A água tá limpa, não, a água tá suja, então já vamos... cama, a umidade. Então, tem uma tezinha de aranha aqui, já vou tirar. O coxo de ração tá limpinho, não tem resto ali para fermentar. Então é mais do que limpar o casco. Você tá olhando para aquele cavalo como um todo. E numa vida agitada que a gente tem hoje, isso me obriga, não, vou limpar o casco, já corre o olho para ver como é que tá. Aí vem a cultura do cavalo de novo, né? Na Inglaterra é muito comum, porque é caro a mão de obra, né? Então o cara é um estudante, é um empresário, o que for, mas ele tem um cavalo dele no fundo da casa dele. Muito comum isso, principalmente no interior. Aí o cara chegou do trabalho, a primeira coisa que ele faz, ele troca de roupa, bota a roupa dele de equitação, ele escova o cavalo, limpa os cascos, vê como é que a coisa tá e vai montar no seu cavalo. Hoje tá chovendo demais, não dá, mas ele vai na cocheira, ele limpa, ou seja, ele tem uma rotina, uma obrigação para tratar daquele indivíduo. Então, essa conexão, essa preocupação, ela é fundamental, não tem jeito. Essa conexão é tão enriquecedora. Muitas vezes eu deixava de montar, mas para ficar com o cavalo, interagindo, nos conectando. No dia seguinte, a montaria era muito melhor, porque a gente estava a mente conectada, o coração conectado. Meus amigos, sem claudicação, nós estamos indo para a reta final na ponta dos cascos, tudo com muita saúde. Qual é o maior mito que vocês ouvem sobre casco, ferrajamento? Vocês querem desmistificar? E depois eu vou lançar um, que eu quero que vocês discorram também. Existe um mito que eu confesso a você, nem que seja a última coisa que eu ainda faça, mas eu vou fazer essa pesquisa. Isso eu vou fazer. Eu não consigo aceitar. Não aceito e mecanicamente você não tem uma justificativa real para isso, mas isso vai ser provado. Peso de ferradura para modificar o andamento do cavalo. Isso é algo que sempre me incomodou. Já tem pesquisas que mostram que não é o peso, é a espessura, mas eu quero pesquisar isso nessa raça. Eu quero falar isso nessa raça. Porque a gente, por conta dessa mentalidade, o cavalo é prejudicado. Muito prejudicado. Então, não é um desafio, é uma necessidade minha quanto profissional e quanto médico veterinário e ferrador de cavalos. Cauê, mito que você escuta por aí? Pô, ele me deixou na berlinda. Mas um que eu adoro, sempre, às vezes a gente dá alguma palestra assim, o pessoal às vezes tá meio tímido, fala assim, alguém tem alguma pergunta? Aí ninguém, todo mundo, aí eu chego perto da pessoa e falo assim, você quer saber sobre o casco branco, o casco preto, né? Era isso que eu queria chegar. Casco rajado, casco branco, e aí? Vamos lá. Essa eu quero jogar pra vocês. Cientificamente não tem diferença nenhuma estrutural, né? Mas do ponto de vista prático, a gente entende
que dentro de indivíduos, dentro de cavalos, há sim uma resistência, uma certa dureza, sobretudo quando a gente vai passar a faca num casco mais duro ou num casco mais branco. Mas cientificamente não tem diferença nenhuma. E dois animais saudáveis, ou o mesmo animal saudável que tem casco branco ou casco preto, é uma falsa impressão de que há diferença. Biologicamente, físico-quimicamente falando, nada. A diferença de melanina pode, em alguns casos, tornar esse casco mais atraído pela água, tá? Mas daí a dizer que o casco branco ou rajado, ele é um casco que você tem que rejeitar, jamais. Eu já peguei vários casos de animais de diversas raças, seja mangalarro machador ou quarde-milha, brasileiro de pismo, de cascos pretos, em que era uma verdadeira paçoca. Você olhava o casco lindo, mas você empurrava o cravo com o dedo, assim, e frágil, e vai fazer o quê? Como é que você resolve uma situação dessa? Então, isso é um mito muito comum. Cauê, o seu caso mais desafiador tirou seu sono, trouxe muito desafio para sua vida. E qual deles, né? Vários deles, mas sempre as laminites, elas são... Né? Eu demorei muitos anos para aprender, profissionalizar o meu atendimento de laminite. Eu entendi que a laminite é uma paixão, gasto, resultado, que em média é 4 meses. Então, se em 4 meses eu tenho algum resultado, financeiramente eu vou ficar feliz, do ponto de vista de resolver o problema do cavalo também. Passou de 4 meses, eu já sei que as chances da gente ter um bom resultado vão sempre diminuindo, né? O meu maior desafio é manter esse proprietário motivado. E para mim é o maior desafio, porque o proprietário no início ele está super empolgado, no meio ele vai desestimulando, aí começa a ver vídeo no YouTube, o cara falando assim, abandona seu cavalo, ou outro falando, eu vou curar o seu cavalo, vem cá. É o lado negativo da internet, né? Ou alguém que começa a mandar falar, não, esse cavalo ele tem que sacrificar ele, esse cavalo tá sofrendo demais. Ele vai sofrer, ué. Você conhece alguém que tem alguma doença crônica que não tenha sofrimento? É debilitante demais. Vai ter. Só que a gente... Então, assim, as laminites são sempre muito, muito difíceis e muito marcantes. Sobretudo quando a gente, às vezes, começa a ter algum resultado e o negócio desanda e é extremamente frustrante. Tenório, eu vou replicar essa pergunta, mas vou falar agora de um lado que não teve sucesso. Que você achava que ia dar. Fala, rapaz... Aqui eu fui surpreendido negativamente, mas evidentemente que te abriu várias portas. Total, e aumentou seu conhecimento. Sim, laminite. Algumas situações dessas em que estava tudo muito bem, estava tudo indo bem, e eu por achar, e aí erro total meu, não tem a menor dúvida, aquela coisa de você ter aqueles 5 minutos de soberba. Não, tá bem, tá tudo legal, pode seguir. E o cavalo com um sinalzinho muito pequenininho. Mas não, tá bem, isso é mesmo normal. E aí você vira as costas. Não, esse aí, mais um pra conta. Aí quando você volta, amigo, já era, acabou. Aí a coisa pega uma ladeira abaixo, caminhão sem freio e pronto. E aí você tem que parar e dizer, não, eu errei e eu me culpo pra caramba. Eu sou muito crítico ao meu trabalho. Eu falei, não, eu não posso mais cometer esse tipo de erro, não posso mais permitir que isso aconteça. Então, eu acabo pecando muito mais pelo excesso de dedicação, excesso de atenção, excesso de informação, mas errar, porque eu cometi o erro de qualquer outra falha, eu não admito, eu me cobro demais por isso. A humildade traz o autoconhecimento, que inevitavelmente, através de muito trabalho, traz a excelência. Então, esse depoimento seu é muito rico. Fala pra gente o que você gostaria que os proprietários entendessem de fato sobre ferrajamento. Que leva tempo, né? Eu falo bastante para as pessoas. A agricultura, você planta lá a soja, precisa chover, precisa estar adubado, precisa estar a terra virada. Se tudo der certo, não chover demais, não chover de menos, nós vamos ter aqui uma planta que vai crescer dentro de um prazo. Então o cavalo é a mesma coisa, né? O nosso público de trabalho, né? Geração, sobretudo a Z que está chegando aí pra gente, que parece que vai ser a maior transferência de renda, né?
eles vão gastar muito dinheiro com a gente. Mas não só eles, né? O meu pai, por exemplo, instalou um Starlink no sítio. Aí esses dias depois eu vou mandar para ele ver o vídeo, né? Para ver aqui o podcast. Reclamando para mim que tava com problema na Starlink, porque ele vai fazer 80 anos, que ele não tava conseguindo entrar no Facebook. Eu falei, ô pai, o senhor foi pro sítio para acessar o Facebook na Starlink. Larga a mão desse Eu vou negócio. falar, Jesus tá voltando. Porque é o fim do mundo, pai. O senhor, depois de tudo que o senhor... Viveu, passou. Mas aí eu fiquei atento assim, né? A gente, 4 filhos, a gente não dá atenção suficiente, o Facebook tá dando essa atenção para ele. Ali ele fala com várias pessoas. Então, em resumo, Marcelo, os proprietários nós aqui queremos um resultado rápido, né? A gente pede um negócio, uma comida, uma teleentrega, a gente quer rápido. E o cavalo, ele tem um tempo e cada cavalo tem um tempo. Então, o que eu quero dos proprietários para eles refletirem a partir de hoje? Você gosta de cavalo ou de cavalo? Tem gente que gosta de cavalo. Mas tem pessoas que gostam do cavalo. Então, quando a gente gosta do cavalo, eu vou dar esse time, né? Eu conheço poucos proprietários, mas conheço aqueles que decidem, tá ali, vai ganhar a prova, como seu caso lá, vai ganhar a Champions League, né? E o cavalo manca, e o cara fala assim, não, pode tirar da prova, ano que vem ele volta. São poucos, né? Eu não estou exigindo isso dos proprietários, é só eles terem essa compreensão de que demanda tempo. E aí, Tenório? Eu acho que essa paciência é necessária. Um potro leva 11 meses para nascer e mais 2 anos no mínimo para você montar nele. Então você tem que saber lidar com essa ansiedade, com essa expectativa que se faz, né? E suportar todo o processo. Só chega no pódio quem consegue suportar o processo, que é isso, não tem jeito. Só vive o propósito quem suporta o processo. Não tem condição nenhuma de ser diferente disso. Mas tem uma outra coisa que eu acho que, da mesma maneira que o cavalo ele é um ser gregário e agrega as pessoas ao entorno dele, eu acho que falta um pouquinho. De novo, falta o ferrador saber se posicionar quanto profissional, mas também falta o conhecimento real sobre o cavalo, né, o gostar do cavalo, para que ele respeite também essa cadeia do cavalo. Não basta você ser o criador e cada coisa no seu lugar e eu sou o ser supremo e eu decido. Você não está fazendo uma equipe, você não está conseguindo agregar esse valor. Então eu acho que a gente precisa colocar isso na balança e trazer isso para um equilíbrio maior. O profissional tem que entender o papel dele, mas o proprietário precisa entender que existe esse elo de ligação. Um exemplo que ele colocou, hoje você vai em vários locais, pergunta se o cara tem uma oficina de ferraduria, um local adequado, específico, para que ele coloque os cavalos para serem ferrados ali. Não existe isso. O cara faz uma fachada maravilhosa, uma baia sensacional, uma pista dos sonhos. Onde é que eu vou ferrar o cavalo? No sol? Amarrado de qualquer maneira, mas o seu cavalo vale $1 milhão, meu amigo. Como é que você faz isso? Aí o cara não atenta para essa coisa. Então, trazer um pouquinho para esse equilíbrio. O profissional, o proprietário precisa entender realmente a necessidade, os profissionais que envolvem aquele novo brinquedo dele ou aquele novo negócio dele, entendeu? Cauê, imagina que você está diante de uma sumidade, um baita conhecedor de casco, casqueamento, ferrajamento. Que pergunta você faria? Lá vem bomba. Se você estivesse começando agora, Opa, como você começaria? estudando muito. Mais do que eu sempre fiz. Hoje, eu tenho referências brasileiras a seguir. Hoje, a gente tem estrada mais do que pavimentada para essa galera toda aí. Quais? Fala um nome que é importante. Edson Pagotto, Fábio Furquim. Pagotão? Pagotto Bruto, rústico e sistemático. Esse é fera, aquele é um querido Esse amigo. Aquele eu posso dizer que é um amigo que a atividade profissional me deu. Um amigo irmão, um cara que caráter eu tenho maravilhoso. uma consideração, é um cara fantástico. Enfim, temos o Maurício Prates, Flávio, o Túlio Carvalho, o Guilherme Celentano, enfim. Profissionais que hoje
né? O mercado está aí, a estrada está aberta, a gente está discutindo podologia aqui por conta disso. Então, se eu hoje vou começar a atividade profissional e eu já tenho essa referência, meu amigo, eu vou estudar muito mais do que eu estudava. Muito, mas muito mais, porque eu tenho essa possibilidade. Na minha época não tinha internet, amigo. Não tinha facilidade de ir na palma da mão eu ter informação. Não tinha ninguém para falar em português comigo sobre o assunto. Entendeu? Olha o tamanho da barreira. E hoje, pelo amor de Deus, a gente discute isso abertamente em português. Então, se eu tivesse que começar hoje, eu ia estudar mais, me dedicar mais, porque seria muito mais fácil. Ô, Tenório, e você ajudou a pavimentar uma estrada e essa com chance de ir ao longe. Sim. E lá atrás você vê um menino seguindo seus passos que quer melhorar e evoluir. Uma pergunta. Tá aí. Obrigado pela parte do menino. Fico extremamente lisonjeado. Cauê, você começando hoje, né? Eu refaço a mesma pergunta, porque eu acho que ela é mais do que pertinente em todos os sentidos. Qual seria a sua atitude hoje? Você se apaixonou pela podologia, cavalo, e, enfim, a tua história. Mas hoje, você ingressando na atividade, indo para a veterinária, como é que você faria esse movimento? Repetiria o que você fez? O que você faria disso? Eu acho que eu repetiria com certeza, mas eu talvez investiria mais energia e tempo no que é simples, né? Porque eu fui para os Estados Unidos para aprender, vim para Minas Gerais, né? Uhum. Por conta do professor Rafael Falheiros, porque na época era a pessoa que, sim, sem dúvida que falava de laminite do ponto de vista científico. Continua sendo. Continua sendo. Então eu saí do Rio Grande do Sul por conta dele. Se ele estivesse morando no Acre, eu ia para o Acre, né? Então fui atrás de uma oportunidade, depois em busca da cura da laminite. Eu fui em busca da cura da laminite. Depois eu fui para os Estados Unidos para ficar com o Belknap, buscando a cura com laminite. Lá com ele eu aprendi um negócio. Ele olhou para mim e falou assim: Cauê, deixa eu te falar, é o simples bem feito. Então hoje eu continuaria, talvez a gente quando é jovem tem essa arrogância, né? Em consequência do jovem. Essa valentia. Então hoje eu olho para trás e falo assim, cara, fazer o simples, né? Que são o que eu fiz um curso com o Pagotto lá na Universidade do Cavalo, né? Então, e tenho essa lembrança dele falar frases parecidas com essa do que é o simples bem feito. É só isso. Fazer o simples bem feito Não todo dia. Inventa. A informação já está ali, você não tem que mudar o rumo do negócio. A roda já está pronta. Olha, interpretou, executou. Acabou. Então, eu te respondendo, investiria tempo, continuar fazendo o simples. E energia e tempo no simples. Os dois estão super aprovados como roxos, viu? Arrasaram. Tenório, voz equestre, eu brinco que é o relincho que conecta. O que o cavalo representa na sua vida? O cavalo representa tudo. O cavalo é uma paixão de menino, apesar de eu não ser criador, não ser proprietário, mas a conexão sempre existiu, sempre foi muito grande, e tudo que eu faço é em prol do silêncio do cavalo, né? Eu não quero saber de holofote, eu não quero... o meu negócio é com ele, eu vou resolver para ele, entendeu? Então, cheguei aonde eu cheguei por conta dessa dedicação ao cavalo e tudo que ele me deu em troca. Vida, profissão, o cavalo é por ele, não seria por outro. Cauê, o seu pai com uns 80 anos, com a Starlink, entrando no Facebook, mas mais do que isso, que vá tocar o coração dele, que legado você quer deixar? Você sabe que meu pai tem cavalo e monta cavalo, né? Até umas 2 semanas tava no grupo da família. Eu nem falei nada, né? Falei, pai do céu. Eu só perguntei assim, é manso, eu só perguntei assim, é manso cavalo? Minha mãe falou, nossa, é manso. É manso de coçar. Deu 3 quilos. Eu acho que de legado, né? Que eu pretendo deixar é trabalhar na consciência das pessoas de novo, de que o simples vai resolver, de que a gente não precisa inventar moda, que o cavalo é cavalo, né? Eu sou apaixonado por cavalo. Tem uma coisa que me apaixona muito no cavalo, é um cavalo relinchando, correndo,
Cavalo sendo cavalo. dando coice no outro. Pra mim, isso é uma coisa que libera adrenalina. Eu acho uma satisfação tremenda. Então, continuar insistindo que a inteligência artificial, como bem tu falaste aí, né, Marcelo? Ela não vai, pode ter um robozão lá que vai ferrar o cavalo, mas acho difícil, né? No máximo limpar o casco do cavalo, talvez, mas o cavalo, olha, a hora que chegar o robô... Mas será que o robô vai ficar assim na primeira manotada que tomar? O cavalo não vai deixar esse robô aproximar, vamos dizer assim, vamos dizer a real. Ele não vai deixar aproximar, mesmo que se adestre para isso. Então, vai continuar sendo o trabalho do cuidado com o casco, vai continuar sendo esse trabalho de artesania, esse trabalho de no foot, no horse. Inclusive, a medicina veterinária, ela existe muito por conta do trabalho do ferrador que tinha, né? A importância de ter bons cavalos. Então, eu acho que o que eu pretendo continuar insistindo vamos cuidar desses cavalos da maneira mais simples possível. Tenório, muito obrigado. Obrigado você. Um papo muito rico, técnico, mas de fácil assimilação. Eu tenho certeza que os amigos gostaram. Vocês compartilhem com os apaixonados do universo do cavalo, assim como nós. Comentem nos canais do Voz Equestre qual tema você gostaria de ouvir aqui no programa. Lembrando que o nosso Instagram é @vozequestre. No YouTube do canal oficial da VetNew Equinos, todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Voz Equestre. Meu amigo, as suas redes sociais para o pessoal te seguir e também a sua última mensagem. Bom, as redes sociais, você vai lá no @oscascos, né, tudo junto. E, enfim, a gente procura. Eu não sou um cara muito ativo nisso tudo, de ficar postando tudo que eu faço, mesmo porque eu tenho um grave defeito. Eu preciso atender aquele animal. Pode ser o caso mais interessante do mundo. A minha concentração eu vou resolver o problema. Ih, esqueci de tirar foto. Normal. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vou para resolver o problema. Então, eu não posto muita coisa, mas estou sempre colocando uma informação ou outra. Enfim, de vez em quando eu faço uma live, trago um ferrador, um veterinário, e a gente fala de um tema específico lá no portal, lá no @oscascos, no Instagram. Última mensagem. Você chorar, não. Não vou chorar, não. Tem uma frase que eu li, eu não vou lembrar exatamente aonde, e vem muito de acordo com tudo que o Cauê falou com relação à simplicidade, né? É algo do tipo que o simples não admite desaforo, não admite erro, porque ele é muito simples. Então, as pessoas gostam de criar dificuldade onde não existe. As pessoas gostam de colocar empecilhos onde não existe. A mente humana cria essas barreiras. E o cavalo não cria nada disso. Ele está simplesmente, da forma dele, mostrando para você o que precisa ser feito. E a gente continua criando barreiras. Quebre tudo isso. Faça realmente o simples. Observe o cavalo. Entenda o cavalo. E as coisas vão acontecer com muito mais naturalidade. As descobertas daquilo que ainda não aconteceu vão acontecer com muito mais naturalidade do que a gente criar dificuldade em cima de tudo que a gente vive com o cavalo, ou até na nossa própria vida, ou principalmente na nossa própria vida. A gente cria essas barreiras. Nós somos os nossos maiores limitadores, os nossos maiores inimigos. Então, sejam simples, façam a coisa realmente acontecer. Muito bom. Cauê, meu amigo, muito obrigado, prazer. Obrigado a você. Uma honra. Suas redes sociais também. Deixa sua mensagem, por favor. Muito bem. Paz, Cauê, P-A-Z, contrário da guerra, paz mundial. Cauê é C-A-H-U-E, no Instagram e TikTok, né? Mensagem final, curta e compartilhe essa gravação, porque a VetNew, ela faz tudo com muito carinho e com muito profissionalismo e com muita atenção aos detalhes, né? Eu acho que quando a gente tem essa atenção aos detalhes, a gente demonstra o que a gente dá importância para isso. Então, curta, compartilhe esse vídeo, assista os demais vídeos, compartilhe com mais pessoas. E por fim, lembre-se, né? O cavalo é o único indivíduo que o pobre ou o rico sobe em cima dele e ele não faz distinção De nada. nenhuma.
O cavalo só faz distinção de caráter, né? E, por fim, também o cavalo une pessoas, né? Quando a cavalaria tem uma frase célebre, né? Quando um estribo toca o outro. Que nossos estribos se toquem em cavalgadas futuras. Sempre. Então, não complica, descomplica, cuida do seu cavalo com tranquilidade, assiste, filtra os vídeos que você vai assistir aí. Esse é o meu recado final. Assista vídeos como aqui o da VetNew, como o canal Voz Equestre, e compartilhe com mais pessoas. Eu acho que para essa mensagem chegar a mais gente. Essa é a minha mensagem final. Muito bom, com muita simplicidade, com muito amor, com muita gratidão, encerramos mais um episódio maravilhoso No Foot, No Horse. É o Voz Equestre, o relincho que conecta. Valeu! Tchau, tchau!